Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas hoje é segunda-feira, dia de Mulheres na Bíblia. Isso mesmo, meu nome é Luana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje nós estaremos estudando sobre uma personagem muito abençoada e nós vamos tirar exemplos exemplos de qualidade e de defeitos também, porque a palavra do Senhor, ela vem nos mostrar qualidades, defeitos, bons e maus exemplos, para que a gente possa então pensar nas nossas atitudes, nas nossas ações e que possamos então nos desviar da aparência do mal, não é verdade? Então hoje nós falaremos a respeito de Raquel. Isso, ela mesma, a matriarca do povo, uma, das matriarcas do povo de Israel. Ela foi mulher de Jacó. Então, bora lá começar. Sua história está registrada no livro dos Começos, o livro de Gênesis. Podemos dizer que é uma das mulheres mais conhecidas das Sagradas Escrituras. Ela foi esposa de Jacó, mãe de José e Benjamim. Isso mesmo, a mãe de José do Egito. Na verdade, não é do Egito, né? Foi o momento que ele esteve no Egito. O seu nome significa em hebraico ovelha. Bom, então, para começar, vamos do início. Raquel era filha de Labão, irmão de Rebeca, que foi mãe de Jacó. Então, Raquel e Jacó eram primos de primeiro grau. A Bíblia descreve Raquel como uma mulher muito bonita e formosa à vista. Está lá em Gênesis capítulo 29, versículo 17. Raquel tinha uma irmã mais velha que se chamava Lia. E enquanto o cenário lá na casa de Isaac era um pouco diferente, Jacó estava enganando a sua família, enganando o seu pai e o seu irmão Esaú para conseguir o direito à primogenitura. Na casa de Raquel, tudo ocorria normalmente. Logo após Jacó enganar o seu irmão Esaú, o seu pai Isaque pede que ele vá procurar uma esposa no meio dos seus parentes em Padã-Arã. O primeiro encontro desses jovens aconteceu perto de um poço. Raquel tinha ido dar água às ovelhas de seu pai e Jacó, logo vendo aquela moça muito formosa, se prontificou em tirar a pedra do poço para que ela pegasse água. Podemos dizer então que foi amor à primeira vista. Logo, Jacó correu fazer um acordo com Labão para que pudesse casar-se com Raquel. Este acordo era o seguinte: Jacó iria trabalhar 7 anos para ter o direito de casar-se com Raquel. A Bíblia, em Gênesis capítulo 29, versículo 20, vai dizer que para Jacó, aqueles 7 anos pareceu-lhe poucos, porque ele amava demais a sua linda e formosa Raquel. Ao fim dos 7 anos, que para Jacó passara muito rápido, Labão fez a cerimônia de casamento entre Jacó e Raquel. Porém, como Jacó enganou o seu irmão Esaú, também o seu futuro sogro agora estava o enganando. Ele deu por mulher a sua filha Lia, a irmã mais velha de Raquel. E no outro dia, bem cedo, quando Jacó viu que havia sido enganado pelo seu sogro e casado com a moça que não era aquela que ele amava, logo foi buscar satisfação com Labão. E este então, para justificar a sua atitude, alegou que não era o costume daquela terra casar a filha mais nova antes da mais velha. É bem curioso essa justificativa que Labão deu ao seu genro Jacó, pois, se era o costume, porque desde o primeiro momento ele não explicou que assim deveria ser? E Jacó viveu ali durante 7 anos e não soube desse costume? Então, bem parece que Labão inventou toda essa história apenas para dar uma desculpa para Jacó. Bom, tirando proveito dessa situação, Labão lhe ofereceu então que Jacó trabalhasse mais 7 anos para que pudesse também ter a sua amada em seus braços. Como Jacó amava muito a Raquel, logo concordou com a proposta do seu sogro. E passando as semanas ali das festas do primeiro casamento, Jacó teve Raquel por esposa e continuou servindo Labão por mais 7 anos. Bom, agora então conheceremos Raquel como uma senhora dona de casa.
Primeiro falaremos sobre a esterilidade de Raquel. Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e isso ficou bastante claro. E logo ele ficou muito triste quando descobriu que a sua amada era estéril. Por outro lado, Lia lhe concedeu muitos filhos, causando muito ciúme em Raquel. Como já vimos na história de Sara, era costume naquela região que se uma mulher não pudesse dar filhos, ela poderia dar uma escrava para que o seu marido tivesse filhos por meio dela e seriam legalmente seus. Então Raquel se aproveitou disso e deu a sua serva Bila para que Jacó tivesse filhos por meio dela. Porém, Raquel ainda buscava em seu coração desesperadamente ter um filho biológico e em Gênesis capítulo 30, versículo 22 ao 24, a Bíblia vai dizer que as orações de Raquel foram ouvidas. Então ela concebeu e a criança chamou de José. Com o passar dos anos, o relacionamento entre Jacó e Labão começou a ficar muito difícil. Então Jacó decidiu fugir com a sua família e o seu grande rebanho. Ele havia prosperado muito enquanto trabalhava nas terras de Labão. Nessa ocasião, ocorreu aquele episódio do furto dos ídolos que Raquel roubou da casa de seu pai. A Bíblia deixa claro que Jacó não sabia o que sua esposa amada havia feito. Tanto é que ele disse que o culpado deveria ser entregue a Labão. Percebemos que o coração de Raquel estava dividido e talvez não tão confiante no que viria após eles saírem da terra do seu pai. Mas em Gênesis 31, 35, Jacó instrui toda a sua família a lançar fora os deuses estranhos que havia entre eles. Em sua jornada ao encontro de Esaú, nós vemos novamente a preferência de Jacó por Raquel, pois ele elevou a segurança em torno de sua posição e mandou que lançasse fora todos os deuses estranhos que havia entre eles. Pertinho de Betel, estando no caminho de Efrata, Raquel deu à luz ao seu segundo filho, Benjamim. Porém, Raquel teve um parto muito difícil, muito doloroso, o que causou a sua morte. Logo após o nascimento desse menino, Jacó deu-lhe o nome de Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Raquel foi sepultada no caminho de Belém e Jacó levantou uma coluna sobre a sua sepultura. Raquel teve o seu nome mencionado no livro de Rute como edificadora da casa de Israel. Bom, essa é a história de Raquel, resumidamente. Mas o que é então que podemos aprender com essa história? Bom, primeiro, meus irmãos, meus amigos, Raquel era uma mulher muito formosa de aparência, atraente. Apesar disso, ela não deixou ser levada pela soberba e nem pela preguiça, porque a Bíblia diz que ela era pastora e que, quando conhece Jacó, ela estava levando as ovelhas do seu pai para beber água. Como pastora, ela devia tratar os pequenos ferimentos, levar os animais para um lugar seguro. Então, podemos dizer que ela era uma mulher trabalhadora, esforçada, disciplinada e que tinha muitas responsabilidades. O segundo exemplo que podemos tirar da vida de Raquel é que ela era uma guerreira de oração, pois em Gênesis capítulo 30 diz que Deus se lembrou de Raquel e a ouviu e abriu a sua madre. Então, certo é que ela orava a Deus, pedindo que ela fosse livre daquele desprezo, daquela vergonha, daquela maldição que era considerado naquele tempo, e apesar de ser amada pelo seu marido, ela não aceitava que não tivesse filhos e continuava orando e suplicando a Deus para que ele fizesse um milagre em sua vida. Então, sem dúvida, ela foi uma mulher de oração. Também podemos ver que Raquel era persistente. Isso mesmo, pois apesar do tempo passar e de Lia continuar concebendo filhos, ela acreditou no milagre. Claro que teve momentos sim que, como Sara, ela tentou achar uma solução, dar uma ajudinha para Deus, dando a sua serva como esposa ao seu marido, para que através dela ela tivesse filhos, mas não desistiu de continuar buscando em oração o seu próprio filho. Também temos um exemplo que não é tão bom. Raquel, infelizmente, era invejosa.
Em Gênesis capítulo 30, diz que vendo Raquel que ela não dava filhos, teve inveja de sua irmã. Sabemos que Raquel estava passando por um momento muito complicado, onde a maternidade era o principal objetivo dela, mas essa bênção estava difícil dela alcançar e ela então teve inveja de sua irmã. Isso é um exemplo, minhas queridas e meus irmãos, que nós não podemos aceitar. Este é um exemplo que nós olhamos para que não caiamos no mesmo erro. Deus tem o seu modo de trabalhar e tem a sua hora de trabalhar. E nós precisamos entender que a bênção do outro é para o outro. A armadura de Saul não servia para Davi. A nossa está marcada para o tempo certo. Um outro exemplo que também não foi muito bom foi a rivalidade entre Raquel e Lia. Suas vidas tornaram-se uma competição de filhos. Raquel por meio de sua escrava e Lia com seus filhos biológicos e também com os de sua escrava. Em Gênesis também capítulo 30, Raquel diz que com grandes lutas tinha lutado com a sua irmã e tinha vencido e chamou-lhe o nome do filho Naftali. Raquel, sem dúvida, era uma mulher de oração, mas também, como percebemos nessa situação, que sua vida estava tornando-a dura e cada vez mais competitiva. Podemos ver também que essa competição não foi boa para os filhos dessa família, pois conhecemos muito bem a história de José e os ciúmes que seus irmãos nutriam por ele. Podemos aprender então com Raquel que, como seres humanos, nós somos passíveis de pecar. Quando olhamos para essa história, sabemos que existem muitas qualidades e muitos defeitos, mas também precisamos analisar que na vida de Raquel havia uma trajetória, havia feridas abertas e, como qualquer ser humano, ela teve os seus problemas. Vemos que ela cresceu com um pai idólatra, enganador, ganancioso. E isso fez que ela cometesse alguns erros. Então ela nos ensina que somos miseráveis, pecadores e que precisamos da graça e da misericórdia de Jesus para alcançar as nossas bênçãos. Também aprendemos que não podemos deixar as circunstâncias nos transformar, tirar de nós a nossa essência. Apesar de toda a sua beleza, ela se perdia com alguns defeitos ruins. Também podemos aprender que precisamos fazer do nosso lar uma bênção. Raquel não entendeu isso e tornou a sua família um campo minado pela competição e pela rivalidade. Podemos ver abertamente esse caos com a traição cometida com José. Portanto, precisamos ter um lar abençoado, amoroso e uma boa comunicação. Esta deve estar presente, unindo família em todas as áreas. Peça perdão, seja gentil, crie seus filhos no temor do Senhor. Fazendo isso, você será feliz junto com a sua família. Lembre-se que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Vemos isso também na história de Raquel, pois Deus preservou e cumpriu as suas promessas. Jacó era filho de Isaque e neto de Abraão. Ele carregava uma promessa feita por Deus ao seu avô e ao seu pai, embora houvesse toda essa problemática na sua casa e na sua família. Deus é fiel para cumprir aquilo que promete. Quando olhamos para os 12 filhos de Jacó, vemos que foram eles que formaram as 12 tribos de Israel, dando sequência nas promessas por Deus a Abraão e a Isaque. Podemos terminar o nosso vídeo dizendo que Raquel não teve uma vida tão feliz como desejava e planejava, pois teve um fim muito triste. Raquel morreu quando estava dando à luz ao seu filho mais novo, o qual chamou Benoni, o filho da minha dor. Porém, Jacó lhe chamou Benjamim, o filho da felicidade. Em meio a todos estes erros e acertos, Deus usou de misericórdia para com ela, ficando conhecida como a honrada matriarca, esposa preferida do patriarca Jacó. Seus 2 filhos, Benjamim e José, foram os mais estimados do seu esposo Jacó. Então é isso a nossa história de hoje, com os defeitos e qualidades dessa mulher. Observamos bem essa história e que possamos meditar nos acertos e erros para que sejamos mais instruídos e felizes.
Então é isso, os exemplos, defeitos e qualidades que nós aprendemos com a vida de Raquel. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo continue falando ao meu e seu coração. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.